partir de agora aprenderemos o último tópico, isomeria conformacional e quiralidade. Isômeros são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. A isomeria pode ser plana ou espacial. Isômeros planos são isômeros de diferente conectividade dos seus átomos. Podem ser diferentes na cadeia, na função orgânica, na posição de uma ramificação. Isômeros espaciais possuem a mesma conectividade dos átomos, mas diferentes arranjos desses átomos no espaço. Dividem-se em configuracionais ou conformacionais. Conformacionais são a mesma molécula que tem rotação em torno de uma ligação sp3, então elas se interconvertem no equilíbrio. E isômeros configuracionais são moléculas diferentes que possuem diferentes posições no espaço de seus átomos nos estereocentros. Podem ser do tipo enantiômeros, que são imagens especulares não sobreponíveis, e diastereisômeros, que não são imagens especulares. Começando a isomeria plana, isômero de partes iguais, porque nós vamos ter substâncias diferentes, mas que têm as mesmas fórmulas moleculares, então elas terão partes iguais, é a fórmula molecular delas. Aqui a gente vê o que? Uma mudança de função orgânica. Olha, esse primeiro é um fenol, hidroxila ligada a ácido anel benzênico. Nesse segundo é um álcool benzílico, a função álcool, a hidroxila em carbono saturado. O terceiro é um éter, um metoxibenzeno. Mais isômeros constitucionais, ou seja, que apresentam diferentes conectividade dos átomos. Aqui, são mudanças na posição do substituinte ou ramificação. No caso, o cloro estava no carbono 2, foi para o carbono 1. São moléculas diferentes, com a mesma fórmula molecular. Ou mudança na posição da insaturação. Aqui a gente tem o alceno 1-buteno e aqui já é outro alceno, 2-buteno, mesma fórmula molecular, mudou a posição da dupla. Aqui, mudança de função orgânica, você vai ter na primeira aqui um álcool, na segunda um éter, mesma fórmula molecular, mudou a função. E embaixo você tinha uma acetona e a mesma fórmula molecular eu posso representar um aldeído, São substâncias diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Mudou a função orgânica. Também posso ter constitucionais, diferentes conectividades na cadeia, cadeia alifática, cadeia cíclica. Mas notem que são a mesma função orgânica aqui, tá? Só mudou a cadeia. Uma cadeia cíclica, cadeia cíclica. Então, 1-buteno é isômero de cadeia de um ciclobutano. O 2-pentino, um alcino, é isômero de cadeia do ciclopenteno. E também temos, por último, a tautomeria, que não é uma isomeria de função. Por quê? Porque aqui eles coexistem em equilíbrio. Toda acetona, quando em água e meio aquoso, ela se interconverte na função orgânica enol, devido à abstração de um hidrogênio alfa-carbonila, que leva à formação dessa hidroxila aqui no carbono, que era da carbonila, Então, é um enol, não é álcool, porque é hidroxila em carbono insaturado, e eles se interconvertem no equilíbrio. O enol retorna para a forma ceto, que inclusive é a que está em maior proporção na solução. Então, devido a esse equilíbrio, a gente chama de tautomeria, interconversão da forma ceto na forma enólica, que também pode acontecer na função aldeído, porque eles também têm esse carbonila e hidrogênios ácidos alfa que podem ser abstraídos pelo oxigênio para originar o enol em solução. O que seria isomeria espacial? São isômeros que apresentam a mesma conectividade dos átomos, só que vai mudar o arranjo desses átomos no espaço. Então, para isso, a gente tem que saber diferenciar estruturas que a gente desenhava só no plano do papel, como na projeção de Fischer. Agora a gente vai aprender a diferenciar representando nas fórmulas de perspectiva, tá?
No caso aqui, ó, os 3 átomos, a hidroxila, o carbono e esse carbono aqui da metila, estão no mesmo plano, tá? E esse cloro não, ele tá fora do plano para cima, para minha frente, cunha cheia. E cunha tracejada é como se estivesse para fora desse plano aqui, para trás, para baixo, tá? As principais formas de representar as moléculas tridimensionalmente no papel são essas projeções mostradas aqui. Elas objetivam determinar, por exemplo, na análise conformacional, as populações dos diferentes conformeiros, né, segundo as barreiras de energia para interconversão entre eles. Por exemplo, no Newman, né, vai ter a conformação mais estável, que é a antiperiplanar, onde os substituintes estão mais distantes. A gente vai aprender em maiores detalhes. Contextualizando com o açúcar, que a gente conhece, né, a glicose. Ela pode coexistir entre as formas acíclicas, alifáticas, né, e cíclicas. Na verdade, a glicose são polihidroxialdeídos que em solução podem ciclizar e ficar na forma de M-acetal. Então, a gente usa as projeções, né, citadas anteriormente, para representar as estruturas moleculares e as conformações que a glicose pode ser representada, né? Fischer, aqui temos a zigue-zague 3D, temos a Haworth na forma M-acetal e a conformação cadeira. Primeira coisa que a gente tem que entender numa análise conformacional é que eu estou avaliando diferentes posições no espaço de uma mesma molécula. Devido a essa possibilidade da livre rotação aqui na ligação do carbono hibridizado ao sp3, destacada aqui, ó, essa ligação, esse carbono ele pode girar, ele tem rotação livre aqui. Então, essa ligação girando, eu posso girar esse grupo ou eu posso girar esse grupo. E aí, as diferentes formas de representar tridimensionalmente isso, né? As projeções, por exemplo, a projeção de cavalete é uma delas, ou na projeção de zigue-zague também é uma delas. Notem que é a mesma molécula, ó. O terc-butila para trás, a ligação que conecta o segundo carbono do outro terc-butila para frente. E aqui, já na zigue-zague, eu estou representando, ó, essa metila, uma das metilas do terc-butila aqui no plano, e as outras duas já estão fora do plano, uma para frente e uma para trás. Ligação que conecta eles ao próximo terc-butil. Então, aqui eu representei a estrutura, né, molecular na fórmula de linha, a estrutura molecular na forma condensada, mas as projeções que representam a organização tridimensional no espaço são projeções de cavalete e projeções de zigue-zague. Portanto, a isomeria conformacional ela consiste em diferentes formas de representar a mesma molécula em movimento. Então, tanto nas projeções de Fischer, Cavalete e Newman, todas elas foram criadas para representar o movimento, né, da molécula, como que seus átomos estariam dispostos tridimensionalmente, né, a partir do movimento em torno de uma ligação simples, né, de um carbono sp3. Então, a seguir, a gente vai meio que entender como que elas se relacionam, ó. Eu estou colocando a mesma molécula aqui na representação de Fischer que eu tenho aqui, eu vou representar na forma cavalete. O Fischer é como se fosse a representação eclipsada dessas moléculas, desses substituintes na molécula. Então, aqui, ó, o ácido carboxílico que estava para trás aqui na projeção de Fischer, tá, ó, para trás também equiparado aqui com ácido carboxílico com o metanol, o grupo álcool, tá? E as hidroxilas, ó, eclipsadas com a metila para o mesmo lado, e esses hidrogênios também eclipsados, ó. Ó, esse CH3 está aqui para o mesmo lado que essa hidroxila.
E esse hidrogênio está para o mesmo lado que esse hidrogênio. Tá vendo? É isso que eu tentei representar no Fischer, eu também estou tentando representar no cavalete. E em Newman também, a mesma coisa. Só que eu uso outra projeção para representar a mesma coisa. Ó, os grupos de maior prioridade, carboxilo e álcool, estão aqui, ó, eclipsados, no mesmo sentido, igual no cavalete, igual no Fischer. E os grupos hidroxila e metilo também eclipsados para o mesmo lado, e os hidrogênios também. Vamos ver em maiores detalhes cada uma delas. Então, vamos entender a projeção de Fischer. As representações elas foram criadas para demonstrar a distribuição dos átomos tridimensionalmente, ou seja, fora do papel. Mas o Fischer ele é um desenho no plano que é a mesma coisa que a representação dele fora do plano. Fora do plano, então, quando eu escrevo isso, é como se eu estivesse te dizendo que ele é isso aqui fora do papel. Ele é os ácidos para trás, o grupo ácido e o grupo metanol para trás, e os grupos na horizontal para frente, ou seja, próximos do olho do observador. Eu estou aqui, então eu estou vendo próximo de mim as metilas, os hidrogênios e a hidroxila. E para longe de mim eu estou vendo os grupos da vertical, né, cunha tracejada. Então, é como se o Fischer fosse no plano do papel e isso aqui é como se ele seria fora do papel. E a projeção de cavalete também é uma representação de como seria fora do papel, tá? Os grupos para trás, como eu mostrei, né, as hidroxilas. E lembrando que, como é uma ligação sp3, né, carbono, né, entre carbonos hibridizados sp3, sp3 é arranjo tetraédrico, 4 substituintes, 4 nuvens, 1, 2, 3, 4. Então, cada um desses carbonos é hibridizado sp3, então essa ligação ela é livre, tem rotação livre. E aí eu posso, é a mesma coisa, se eu represento assim, eclipsado, ou se eu represento assim, na forma anti, é a mesma molécula, só que eu estou representando agora aqui o movimento dela, entendeu? Os grupos agora se movimentando, ficando grupos mais pesados, de maior massa molecular, na forma anti, tá? Para cima e o ácido para baixo. E como eu girei, esse aqui é uma representação de girar esse aqui para cima. Quando eu giro esse grupo metanol para cima, a metila que estava para frente vai ficar para trás e o hidrogênio que estava para trás veio para frente. E aqui eu mantive igual. Ainda avaliando a mesma molécula, só que agora na projeção de Newman. Para frente, temos o terc-butil com os carbonos em azul, para trás os terc-butil em vermelho. Esse círculo é como se fosse um volante que vai representar o movimento dos substituintes que estão para trás no plano, ou seja, para trás dessa ligação aqui que vai girar, né? Essa é a ligação do carbono sp3 que vai girar. Geralmente a gente mantém a estrutura do primeiro carbono com seus substituintes intacta e movimenta os de trás. É para a gente entender que o que vai estar omitindo é esse carbono aqui de trás, com asterisco vermelho, ou seja, esse carbono aqui, tá? Que está sendo omitido. Na frente a gente tem os carbonos do terc-butil em azul e a ligação sp3 ela é omitida. E você só vê o círculo com os substituintes de trás. Você não vê o do meio, porque o da frente faz ele desaparecer. Como se fosse essa foto dessa dança indiana. Você só vê os braços. Você só vai ver o substituinte, mas você sabe que tem um carbono lá atrás. E você sabe que tem pessoas donas dos braços lá atrás. Aqui a gente vai conseguir observar como a projeção de Newman ela é útil para nos mostrar as diferentes estabilidades das moléculas, de acordo com as projeções em que elas estão assumindo.
E para a gente entender, ó, aqui agora a gente está avaliando, ó, tá vendo o cavalete? A gente vai representar o movimento, né, do movimento volante aqui desse carbono de trás. Agora a molécula é butano, ou seja, não tem carbonos aqui atrás, são 2 hidrogênios sobrepostos, ó. Essa aqui é a conformação cavalete eclipsada. A primeira de projeção de Newman que eu vou ver é essa, que tem todos os substituintes eclipsados. O nome dela é conformação simperiplanar, né, de Newman, que tem todos os substituintes no mesmo plano. Ela é uma das mais energéticas, porque elétron com elétron, carga negativa com negativa, se repele. Então, essa aqui é que depende de maior energia para chegar nessa conformação. Então, se eu te fizer, então, sempre vou manter o carbono da frente parado e vou movimentar atrás, né? O volante, ó. Volante gira 60. Chega aqui, metila chega aqui. Conformação que? Sinclinal-Gauss. Não é assim tão grande a repulsão, porque não estão mais no mesmo plano os átomos, mas estão próximos. Então, ainda gasta alguma energia, uns 4 kJ para chegar nessa conformação. Aí, ó, torci de novo. Cada movimento é uma tensão torsional. Torci mais 60 graus, ó, para eclipsar com hidrogênio. Ó, notem que a metila que está mudando de posição. Metila torceu, ó, chegou aqui, eclipsou. Como temos substituinte no mesmo plano, hidrogênio também é substituinte, também tem elétron, então também promove repulsão. Então é um pouquinho mais difícil ficar nessa conformação do que nessa, que não estavam eclipsados nenhum substituinte. Então, essa aqui, o nome dessa conformação é anticlinal, tá? E aí, ó, volante girou mais 60, vou ficar com essa metila na posição anti da de cima, ou seja, antiperiplanar, tá? Ou seja, se vocês repararem, a antiperiplanar é a mais estável, a que depende de menor energia. Ou seja, a maior parte do tempo, essa molécula do butano, ela vai estar nessa conformação, porque ela que precisa de menor energia para ser alcançada. Para chegar nela, da mais energética, da simperiplanar para antiperiplanar, sim, todos juntos. Anti-separados, né? Periplanar. Você teve quantas torções? Você teve 3 torções, ó. Primeira tensão torsional, segunda tensão torsional, terceira tensão torsional. Foram 3 movimentos dessa metila. 1, 2, 3. Para chegar na posição antiperiplanar. E o resto do gráfico é simétrico, né? Então, você vai, sempre que tiver eclipsados, grupos eclipsados, vai ser anticlinal. E quando você não tiver grupos eclipsados, vai ser sinclinal ou Gauss. E se você tiver todos mais na mesma posição mesmo, com os mais volumosos, né, simperiplanar. Então, como a gente viu, né, cada tensão torsional, ela está associada a uma energia. Aqui a gente vai ver quais são, né, as tensões, os valores de energia associados a algumas tensões. Por exemplo, a antiperiplanar, tá vendo? Para essa molécula que a gente viu do butano, se torcendo para sinclinal. Qual é a quantidade de energia necessária? 2,9 quilocalorias por mol. E o que a gente nota? Mudou a molécula, botei um substituinte maior aqui, mais volumoso. Então, o desvio da antiperiplanar, né, para sinclinal, ou seja, a tensão torsional necessária para eu desviar da conformação antiperiplanar para sinclinal com um substituinte mais volumoso, praticamente dobrou. Tá? Aumentou a energia, foi bem maior. Por quê? Porque eu aumentei o substituinte. Então, essa repulsão aqui, para ficar sinclinal, que não é nem no mesmo plano, para ficar sinclinal, ela já aumentou bastante. Então, só para vocês terem noção que o volume dos substituintes também vai estar associado à quantidade, né, de energia. Vai necessitar de mais energia conforme maior a repulsão devido ao maior volume desses substituintes. A gente viu o movimento das formas acíclicas, agora a gente vai ver a isomeria conformacional, ou seja, o movimento das formas cíclicas, tá? Porque elas também podem ter diferentes representações,
das suas moléculas em equilíbrio. O ciclo hexano, por exemplo, ele tem as duas estruturas mais estáveis dele, né? O movimento das duas estruturas que são mais estáveis, que precisam de menor energia para serem alcançadas no equilíbrio, são essas conformações cadeiras aqui representadas. Eu posso observar a oscilação desse ciclo e a interconversão de uma projeção na outra se eu observar o quê? Carbono 1, carbono 4, ó, carbono 4 para baixo, carbono 1 tá para cima. Se eu movimentar, se eu puxar esse carbono 4 para cima e abaixar o carbono 1 para baixo, eu vou chegar a alcançar, né? Eu vou torcer, essa tensão torsional vai me levar a alcançar essa segunda estrutura aqui da conformação cadeira, que tem o carbono 4 para cima e o carbono 1 para baixo. Notem que, como o carbono faz 4 ligações, eles têm, né, além dos carbonos do ciclo, os substituintes também, né? Carbono 3, ó. Os substituintes em azul a gente chama equatorial. Eles podem estar tanto para baixo quanto para cima, ó. Esse equatorial está para baixo, esse equatorial está para cima, mas ele não está diretamente, né, reto, tá vendo? Ele está meio que no plano do anel aqui. Esse equatorial tá para baixo, esse equatorial tá para cima, esse aqui tá para baixo, esse tá para cima. Notem que os vermelhinhos são os que a gente chama axial, ó. São diretamente para cima, diretamente para baixo, diretamente para cima, diretamente para baixo, diretamente para baixo, diretamente para cima. Esses são os axiais. Então, outra coisa que a gente tem que perceber eles vão mudar. Se eu oscilei de uma forma para outra, o que era equatorial, o meu substituinte que estava em equatorial, por exemplo, aqui era um hidrogênio azulzinho, ele vai ficar axial, tá? Na conformação, após a torção torsional, o equatorial vira axial e o axial vira equatorial. Tô comparando aqui, mas estou mostrando no lugar errado, né? Porque o carbono 3 é esse, então eu teria que mostrar aqui, ó. Equatorial para baixo, continua para baixo, mas virou axial. Aí, ó, axial para cima, continua para cima, mas é equatorial. Aqui a gente também tem um gráfico de energia potencial, conforme as variações dos ângulos das ligações, para ajudar vocês a lembrarem, ó, a cadeira é como se tivesse as costas aqui e o pezinho para baixo. Ó, conformação cadeira, a moça sentada. E aqui o bote, ó, com os dois para cima. Então, vamos lá. As torções, né? Ou seja, as tensões torsionais que a gente promove, como por exemplo, subir essa parte aqui, a gente leva a meia cadeira, todo mundo no plano, uma das mais energéticas, né? 5,3 kJ/mol já é um bote torcido. 6,8 kJ/mol já chegaria daqui do torcido para o bote, que tem os dois substituintes próximos aqui, uma grande tensão torsional, já que esses carbonos podem ter substituintes, então os substituintes desse com esse vão estar bem próximos, alta tensão torsional. Aí mais uma tensão torsional vai para um bote torcido, mais uma tensão torsional vai para outra forma de meia cadeira. E assim, né, a gente vai vendo como que é a variação da energia conforme as conformações do ciclo hexano. Lembrando que as menos energéticas são as duas de cadeira que a gente avalia, ou seja, a maior parte do tempo vão estar assim, por isso só considero elas. E as mais energéticas são bote e meia cadeira.